prazer. No santo dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Tua presença, tua presença 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 é o meu prazer. Tua presença, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Boa noite, meu irmão. Começando mais um episódio do nosso podcast Koinonia, que significa comunhão. E nessa mesa aqui, nós vamos passar um tempo de comunhão, um tempo de conhecimento e compartilhando experiências, testemunhos e aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. E hoje, antes de nós anunciarmos o nosso convidado, eu quero aqui primeiro comer um biscoito, né? Porque eu estou com um pouco de fome. Então já vou deixar tudo preparado aqui. Eu já vou até preparar a água para o convidado. E até que, você tá me vendo daqui, né? Me perdoe, eu tava olhando para outra câmera aqui, mas vou olhar nos seus olhos agora. Eu já vou até preparar aqui a água pro convidado. Na verdade é uma convidada, já fica aí o spoiler. Não sei nem porque tanto mistério, porque você viu aí na capa, né? A nossa convidada. Mas hoje, antes de começar, eu quero anunciar aqui, amanhã é o nosso retiro. E se você não está animado com suas expectativas altas para o que a gente vai viver naquele lugar, eu não sei o que você está fazendo, porque eu estou para botar um ovo de tanta ansiedade e expectativa. Sei que o que a gente vai viver naquele lugar vai ser algo muito poderoso, muito forte, porque Deus ele já está preparando a atmosfera há um bom tempo e a gente tem vivido pequenas prévias daquilo que Deus vai derramar sobre aquele lugar. Então, faça sua mala, se você ainda não fez, se prepara, porque já é amanhã. E o meu segundo aviso é para você que não vai para o retiro. Ainda vai ter cultos normalmente. Domingo vai ter culto, terça vai ter culto. A diferença é que no domingo a gente não vai ter culto 4h30, apenas 6h30. Então, não deixe de cultuar, não deixe de estar na presença de Deus só porque você não vai para o retiro. Porque você não está na igreja por pessoas, você está na igreja pela presença do nosso Pai. Amém? Então, eu vou aqui entregar água para o nosso convidado e já vou anunciar com vocês... Pastora Neide, que isso, hein, pastora? Rapaz, já vai na água aí. Já. Pronto. É isso, dá um oi aí pra galera aqui, sua câmera. Oi, gente, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui compartilhando essa bênção para você, amém? Coisa boa, glória a Deus. Vou abrir aqui água também, que é um biscoito vó. Não. Eu tenho essa intimidade de chamar ela de vó, então, com licença. One time.
Vamos lá. É porque o salgadinho dissolvia mais rápido, né? Aqui tá mais demorado. Fique à vontade. O primeiro corte tá feito. Amém. Nossa primeira pergunta é: como você conheceu Jesus? Qual foi o seu primeiro contato ali com Deus? Como você estava? Como você conheceu o nosso Jesus? Assim, eu tenho uma vida completamente separada para Deus hoje. Mas eu quero te dizer algo que me fez chegar perto de Deus, estar aqui hoje, onde eu estou, foi o que eu vivi. As pessoas, eu sei que a maioria das pessoas sabe um pouco da minha história, mas eu quero falar novamente. Eu sei que através da minha fala, através do meu testemunho, eu acredito que vai edificar vidas. Uhum. Então, eu estava uma pessoa depressiva, uma pessoa traída. E eu sei que tudo isso que eu vivi foi Deus me chamando a cada dia para estar perto dele. E as lutas só vêm assim para nos deixar mais fortes. Então, diante Amém. dessas lutas, foi que eu cheguei até Deus. Diante do sofrimento, foi que eu cheguei até Deus. Amém. Então, eu direi para você hoje, o que você está fazendo, o que você está vivendo, que você não chega perto de Deus para Deus te libertar. Mas eu vivi algo que, até hoje, eu diria assim, meu Deus, como eu consegui? Meu Deus, como eu suportei? Mas tudo isso a gente suporta porque a gente tem Deus, Amém. tem Jesus. Glória a Deus. É pela força dele, né, que a gente suporta as coisas dessa vida. E aí, quem apresentou Jesus para você? Como que você acabou entrando na igreja? É muito gratificante eu falar quem me apresentou para Jesus. Foi a minha filha, a apóstola Messia, o meu genro Luciano e essa família. E hoje eu direi para você assim, eu sou grata ao Senhor, porque quando eles chegaram até minha vida, foi aonde eles começaram a falar de Jesus. Eu estava lá depressiva, estava lá chorosa, triste. Eu não queria, não ouvia, não queria que ninguém falasse de Jesus, porque eu não gostava. Quando eu falava de crente, eu não gostava. E a minha filha foi que me apresentou a Jesus. Ela levava pessoas na minha casa para fazer cultos. Ela tinha 16 a 17 anos, como ela conta nos cultos. E foi através da vida deles que eles me apresentaram Jesus. E foi através da vida deles que eu conheci esse Deus poderoso, que me transformou. E que hoje eu sou uma pessoa transformada pelo amor de Deus. Amém, vó. Conta aquela experiência que uma vez você chegou na igreja e aí o pastor te entregou alguma palavra, aí você começou a reclamar com minha mãe. É algo muito lindo, eu gosto muito de falar, porque eu tenho certeza que existem pessoas assim também, que se esquecem de esconder de Deus. E naquele momento, a apóstola me convidou para fazer uma visita em uma igreja, e lá tinha um bispo de outro lugar, não era nem de Itabuna, e eu lá toda chorosa, toda depressiva, a apóstola me levando para a igreja e tal, e ele direcionou para mim, apontou o dedo e falou: é você com a blusa laranja, nunca me esqueço. É você com a blusa laranja que está se escondendo atrás dessa pilastra aí. Na hora você deve ter dado uma conferida, né? Não é possível que sou eu. Eu fiquei assim, meu Deus, por quê? E eu comecei a falar para as pessoas que tinha sido a apóstola que tinha falado de mim para aquele pastor. E aí foi que eu comecei, a partir daquele dia, eu senti algo diferente, via que Deus estava na minha vida. Mas eu não me conformei em dizer assim, como esse homem, como é que ele me conhece, como é que ele me viu? Alguém falou de mim para ele. E essa pessoa que eu falei no momento, que eu falei que tinha sido a minha filha, a apóstola Messia, que ela me levou naquele lugar. E através daquele dia foi que eu fui tendo assim, uma noção. Como Deus fala com a gente. Se Deus quiser falar, já era. Vai ser com o pastor, vai ser com o intercessor, ele vai usar alguém para falar com a gente. Seja onde for, né, Nicolas? Onde for, independente. Ele não escolhe o lugar onde for, ele fala. Exatamente. E você está falando que o homem, o bispo na época, né, falou, entregou uma palavra para você, e você não acreditou que era Deus.
Você não acreditou que Deus tinha falado aquilo para ele. Não acreditei. Você achou que a apóstola tinha contado para ele as coisas que você estava vivendo, que você estava passando. E, na verdade, era o próprio Deus falando aquelas coisas para você, dizendo que estava ali, dizendo que estava presente. Eu acho muito interessante quando, às vezes, a gente vê isso acontecendo, porque isso não ficou no passado, isso não aconteceu algumas vezes. Isso acontece até hoje. Pessoas que vivem uma vida onde Deus não é presente, onde a manifestação do Espírito Santo não é presente. E aí, quando acontece, elas estão em um nível de incredulidade tão grande que elas não conseguem acreditar que aquilo ali é Deus querendo dar um sinal para elas, Sim. que aquilo ali é Deus querendo se manifestar, que aquilo ali é Deus dando um sinal de amor por elas. Sim. Então, quando a senhora fala isso, eu vejo muito também isso acontecendo hoje em dia, não fica somente no seu passado, na sua história, né? Sim. Pessoas que vêm aqui, às vezes, pessoas que vão para o retiro, para alguma coisa, e Deus vai lá e fala com elas nesse lugar, Deus dá uma visão para elas, Deus dá algum sinal e elas ficam incrédulas. Não é possível. É coisa da minha mente, alguém falou para essa pessoa e, na verdade, é o próprio Deus ali clamando, né? Eu tô aqui, me escuta, eu existo, eu tenho algo maior para você, eu tenho um propósito para você. Sim. E é incrível como Deus se manifesta de várias formas em lugares diferentes. E aconteceu outras vezes. Eu estava vindo aqui para o Bairro da Conceição, eu não morava aqui ainda. E encontrei com uma pessoa, uma mulher, e ela profetizou algo em minha vida. Ela olhou para mim, esse dia eu estava muito chorosa, muito triste. E ela profetizou, chegou na minha vida e falou: Deus vai mudar a tua história. Quando você chegar em casa, a sua história vai ser mudada. Uau. E quando eu pisei os pés lá na minha casa, que nós estávamos em maior crise, maior briga, maior conflito, eu senti algo diferenciado, uma paz da minha casa. Amém. Ela falou assim: a sua história vai mudar, porque o próprio Deus vai transformar a sua família. Caramba. E quando eu cheguei em casa, foi que eu vi. Eu saí de casa chorando, triste. Quando eu cheguei em casa, foi que eu percebi que algo realmente na minha casa Tinha mudado. tinha mudado. Foi Meu uma Deus. paz que eu senti naquele dia. Glória a Deus. É incrível isso. Deus é massa demais, não tem como. Deus é extraordinário. Verdade, Nicolas. E a segunda pergunta eu queria trazer aqui em pauta a questão da sua célula, né? Que a sua célula é uma referência na nossa igreja. A sua célula é uma referência em qualidade. A gente percebe que as pessoas da sua célula têm uma identidade muito bem firmada em Cristo. E eu queria perguntar para a senhora a importância do discipulado nisso tudo. O quão é importante a gente estar ali discipulando nossos discípulos, discipulando o nosso irmão, discipulando quem a gente ama, para que essa pessoa permaneça firme em Deus. A importância do discipulado, primeiramente, vem no amor por almas. Amém. E assim, quando eu chego na célula, que eu começo a falar, que Deus me dá a palavra, que eu pego também do altar, né, que a gente tem que dar continuidade no que os apóstolos nos ensinam. Uhum. A primeira coisa que eu chego na célula, que eu falo para elas: como foi seu dia? Elas começam a falar e tal, né? Eu começo a profetizar que aquele dia, que coisas boas irão acontecer. Mas o discipulado é algo sobrenatural de Deus, porque é uma mudança, é uma transformação na vida da pessoa. Sim. E você pegar aquele discipulado, aquele discípulo doente, cheio de problemas, é como você jogar no ombro, o pastor pegar o ovelha e jogar no ombro. Sim. Você começar a tratar e você vê ele andar. Sim. Aquilo ali nos enche de prazer, dá mais vontade ainda de cuidar de almas. E eu tenho convicção disso, que o meu chamado foi esse, foi cuidar de vidas. Glória a Deus. E eu faço, Nicolas, com muito amor. Amém. Muito amor. E que é mais prazeroso é quando você vê aquelas pessoas que você botou no ombro, aquela ovelha que estava doente, que você botou remédio, né, como fala na Bíblia, botou, né, o óleo. Sim. E você vê aquelas pessoas andando, aquelas pessoas cheias do Espírito Santo. Quando você vê aquelas pessoas assim, meu Deus, que você olha e fala, meu Deus, como essa pessoa chegou, como ela está hoje. Sim. Então, isso tudo depende também do discipulador ter amor e não desistir dela. Porque você pega uma vida, muitas vezes, você não vai olhar o problema. Você está ali porque Deus colocou aquela vida em tuas mãos para você cuidar. Com certeza. E nós vamos ver, logo Deus mostra o resultado. E é isso que me dá mais prazer a cada dia. Sim. Quando eu levo uma alma para Jesus, quando eu levo uma alma no altar para dizer assim, vou tomar uma posição diante de Deus, eu cuido dela, eu não deixo ela à toa. Porque ganhar almas para levar no altar, Nicolas, é fácil. Agora vamos ver o cuidar.
Meu você Deus. pegar ela, botar aqui na frente e você deixar passar pela porta e ir embora. É isso. O meu cuidado com almas, mesmo que ela não queira. Minha pastora, você não foi na minha casa ainda. Sim. Eu também não sou de forçar. Eu falo para elas, olha, eu vou até onde você deixar, sabe? Mas assim, o meu amor é tão grande por almas, que eu faço tudo, que ela chega até um dia e diz assim, não, eu quero esse acompanhamento, eu quero esse discipulado. Sim. Então, o discipulado vem também do nosso testemunho, que nós fomos Com certeza. consolidado, né? Sim. Nós também fomos discipulados. Então, aquilo ali é algo que vem dentro de você. Então, Exatamente. se você dizer assim, eu vou cuidar dessa pessoa, mas eu não fui cuidada, você não tem nada para dar essa pessoa. Então, você tem que viver, primeiramente, o discipulado, para depois você discipular uma pessoa e ver bons resultados. Que hoje eu fui discipulada pela minha discipuladora, minha pastora e minha líder, que é a apóstola Mércia, que é a minha filha. Ela me ensinou tudo. Sim. Ela me ensinou como abrir a Bíblia. Ela viu os momentos que eu caí, ela segurava na minha mão, me levantava, me dava aquela palavra de força, disse, minha mãe, a senhora vai vencer, a senhora é vencedora. Amém. E tudo isso é importante para a gente direcionar para o discípulo. Amém. E muitas vezes ele vem lá, Nicolas, todo, meu Deus, até sem esperança. E quando você vai lá que fala desse Jesus, que fala desse Deus poderoso, que fala do que Deus fez na tua vida, é aí onde aquela pessoa vai ver. Ele fez com a senhora e vai fazer comigo também. Amém. Então, Amém. é isso. Muito bom. Eu acho que a senhora levantou os 2 pontos principais. Amor e o nosso exemplo, a nossa referência. Quando a gente age com amor, a gente não age por interesse, não é verdade? Não, A gente não para. coloca ali nos nossos ombros, a gente muitas vezes dá o nosso sangue, dá o nosso suor por Sim. aquela pessoa. Não esperando que ela um dia venha olhar pra gente e falar obrigado e dar um abraço e nos recompensar, não. A gente faz aquilo ali esperando que Jesus transforme ela e que ela seja a próxima geração Sim. desse evangelho, né? Com Que certeza. ela venha fazer com outra pessoa aquilo que a gente está fazendo com ela. Sim. E a senhora falou também sobre o exemplo, a referência. É incrível como o próprio Jesus na Bíblia, ele foi o maior exemplo de discipulado, né? Ele estava na cidade com os discípulos, depois ele estava na casa com os discípulos, depois ele viajava com os discípulos, e ele aproveitava as estações do dia ali para ensinar alguma coisa. Então, ó, aquilo ali que está acontecendo, aquela figueira que não deu frutos, aquela pessoa ali que agiu com má fé. Então, eu creio que o discipulado, ele é amor e é referência, é exemplo. Eu Sim. creio da mesma forma como a senhora está falando, que é você mostrar na prática ali para o seu discípulo como que ele deve agir, como que ele tem que fazer, Sim. como que a cultura do reino ela é estabelecida aqui na Terra. E você estava falando também sobre testemunho, que o testemunho, muitas vezes, quando você conta, motiva algumas pessoas. E isso é uma realidade enorme, escrachada. E até por isso o tema do nosso podcast é koinonia, que em grego significa comunhão. Sim. Eu perdi as contas de quantas vezes a gente estava aqui conversando, né, em comunhão, em retiro, em roda de amigos, e algum amigo solta um testemunho. Olha, Deus fez isso aqui na minha vida. E alguém que está ali na roda, caramba, que forte isso. Como isso edificou minha vida. Como essa fala sua transformou minha vida. Então, o intuito também desse podcast, Vó, é que a gente venha contar os nossos testemunhos para motivar e para inspirar, através de Cristo, as pessoas que estão assistindo a gente. Sim. E aí, partindo desse ponto, eu quero pedir que a senhora conte um testemunho em específico da sua experiência de evangelismo que você me contou uma vez. É algo que eu nunca esqueço, porque eu vi o agir de Deus muito grande naquele momento em minha vida. Eu estava indo para Santa Inês, na época, fazer o acompanhamento, aquele acompanhamento que faz com várias pessoas, várias almas. Você estava indo discipular, né? Fazendo discipulado, assim. Sim. E eu vou falar algo aqui que não sei nem se vai lembrar, foi Mimo que me levou a esse lugar. Entendi. Eu falei, você fica aí porque eu vou subir, mas tia Neide, a senhora vai só e tal. Aí assim. é perigoso. É perigoso, bem desse jeito. Não, fique tranquilo. Olha, eu só saio com a Bíblia na mão. Eu não por exemplo, posso estar com uma bolsa, eu não guardo a minha Bíblia na bolsa. Eu saio com ela na minha mão, que eu sei que ali é uma arma, entendeu? E aí eu dei tchau, despedi de Mimo, aí vai eu. Confiante, sabendo que Deus, tenho convicção que Deus ia fazer algo sobrenatural naquela tarde, ali naquele lugar. Mimo foi embora e eu segui o caminho para onde Deus me direcionou naquele dia.
E quando chegou no meio de uma ladeira, a ladeira era bem alta, eu comecei a ouvir tiroteios. E naquele momento daquele tiroteios, eu tive uma convicção que Deus estava comigo. Eu não queria voltar, eu queria seguir. E num momento eu tive medo, dizia assim, volta? Não. Deus só falava, vai, segue. Aí eu fui. Quando eu cheguei no meio dessa... Peraí. Rapaz, peraí. Isso aqui é surreal, velho. Primeiro ponto que eu quero destacar. Pode beber. A Bíblia é uma arma. Quantas vezes você, meu irmão, se envergonhou de carregar a sua Bíblia? Quantas vezes você deixou de levar sua Bíblia na mão, de levar sua Bíblia para algum lugar porque não tinha onde guardar? Levar na mão, meu irmão. A hora de você mostrar que você é crente, a hora de você, sabe, confessar Jesus entre os homens é agora. Na terra, lá no céu, você não vai precisar confessar. Você precisa confessar aqui na terra. Então, esse exemplo aqui é um exemplo muito claro que às vezes a gente deixa passar. A Bíblia é uma arma. A Bíblia é a nossa ferramenta de guerra. Então, isso aí, toda vez que ela me conta que ela anda com a Bíblia na mão, que ela evangeliza com a Bíblia na mão, que ela está sempre com a Bíblia na mão, porque é uma arma, isso me ministra muito. Eu tenho certeza que está alcançando sua vida aí. E o segundo ponto é, quem é a pessoa que está tão convicta de Deus ao seu lado, que ouve um tiroteio e vai para cima do tiroteio? Tem que estar com muita convicção que está com Deus ali, porque eu mesmo corria, viu? Não vou mentir, não. Pode continuar, amor. Desculpem. Então, eu naquele momento que eu estava ali, começou o tiroteio em cima da ladeira, as portas começaram a fechar, as pessoas começaram a fechar as portas. Todo mundo correndo Com medo. Eu olhei para um Deus. canto, olhei para outro, eu vi aquelas portas tudo se fechando. Aí, quando eu andei mais um pouco, aí me deparei com uma pessoa em frente de mim, bem próximo de mim, e com um revólver na mão. Só que eu fiquei assim um pouco, sem saber meio como fazer, mas Deus me direcionou. Fala de Jesus para ele. Eita. Aí foi quando eu cheguei para ele e falei, olha, naquele momento eu tenho convicção que eu tinha uma autoridade tão grande que Deus, só foi Deus mesmo na minha vida naquele dia. Amém. Que eu olhei para ele e falei, olha, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas há um Deus que te protege. Há um Deus. Aí eu falei, Deus. Um dia eu bebi. E olha o que Deus fez na minha vida. E o mesmo Deus que mudou a minha história vai mudar a tua também, meu irmão. Glória a Deus. Ele olhou para mim, ele olhou assim com os olhos bem arregalados e começou a chorar. E pegou aquela arma e jogou no chão. Meu Deus, essa história é muito boa. Muito boa. Pode continuar. Só que aí eu fiquei assim, meu Deus, eu venci, sabe? Aquela, dizia assim, meu Deus, eu sei que Deus está comigo sempre. Aí eu subi a ladeira lá, não sabia se chorava, se gritava aleluia. Eu sei que foi muito, muito sobrenatural de Deus. Meu Deus. E chegou lá em cima, chegando lá, eu fiquei assim, meu Deus, eu olho para trás ou não? O que é que eu devo fazer? Aí eu, com muito medo, virei assim, o corpo, olhei para trás e ele está de lá de baixo, ó, dando com as mãos. E eu fiquei assim, meu Deus, será que ele vai me dar um tiro? Ficou com medo de olhar para trás para ver, ele vai me dar um tiro, será que vai fazer? O que será? Mas não, quando eu olhei para trás, que vi, ele sacudiu a mão. Aí eu comecei a interceder pela vida daquele homem. E tenho certeza que aquele momento foi Deus que preparou para encontrar com aquele homem. Meu Deus. E falar de Jesus para ele. Eu não vi mais se falar dele. Meu Deus. Meu Deus, eu já ouvi essa história várias vezes, mas toda vez que eu escuto, é muito impactante. Meu Deus, muito forte. E partindo desse seu testemunho, Val, de experiências, queria que você compartilhasse alguma experiência que te marcou com Deus. Alguma experiência que você teve com Deus ali, que para você ela é muito clara na sua mente, que você às vezes acaba até se lembrando dela. Poxa, aquela vez que Deus fez aquilo ali comigo foi muito forte, me ministrou demais. Se você puder compartilhar alguma. Então, eu vou... Se citar uma só é meio complicado, né? Hã? Escolher uma só é meio complicado, mas... Na verdade, assim, a gente tem várias experiências, né? E eu sei que essas experiências só servem para a gente edificar almas, ganhar, né? Sim. Fortalecer. Testemunho é algo muito bom. Sim. Eu estava indo na rua também.
Tudo isso acontece comigo quando eu saio de casa, é lógico. Encontrei uma moça, 2 senhoras e um senhor. Eu achei assim muito impactante isso. Uma estava com a muleta e a outra estava mancando. Ela mancava muito, né? Ela não estava aguentando andar. Entendi. O que é que ela fez? Essa pessoa, eu fiquei assim observando, eu parei para olhar e comecei a falar. Meu Deus, eu fiquei, sabe, quando você para assim, digo, eu preciso ver o que vai acontecer aqui. Sim. Aí, Nicolas, na hora que eu vi, aquela pessoa estava também com a muleta e aquela outra mancando, ela pegou a muleta dela e deu para aquela pessoa. Aquela pessoa fez assim, você vai, essa pessoa, tinha outra pessoa com ele, né? Sim. Você vai, leva ela com a muleta, depois você vê, eu estou esperando, você me devolve a muleta para mim andar. Olha o bem que essa pessoa fez, essa pessoa. Ela era... As duas era Entendi. deficiente das pernas, Entendi. as duas. Só que uma estava mancando e a outra veio para ajudar, Sim. entendeu? Então, ele pegou aquela muleta, deu aquele senhor que seguiu, levou essa pessoa em casa. E eu fiquei observando, eu fiquei esperando para ver o resultado. Se ia voltar. Se ia voltar. Aí ele foi lá, levou levou a pessoa, a muleta, ela foi andando, Sim. veio, depois ele veio cá e devolveu a muleta àquela outra pessoa. Ah. Então, gente, fazer o bem é algo sobrenatural e principalmente quando a gente ajuda. Sim. Ajudar alguém que vê assim aquela pessoa e diz assim, meu Deus, como é que aconteceu? Eu fiquei assim, sabe? Sim. Como que pode? Ela poderia dizer assim, não. Eu preciso muito disso Preciso muito, aqui. eu vou andar como se eu for dar isso aqui para ela. Nicolas, ela mora depois da ponte, bem para lá daquele mercado ali da Praça Conceição. Sim. E eu esperei lá ela voltar. E quando ele voltou, aquela muleta que deu aquela senhora começou a chorar, né? Ou seja, não vai vir mais, vai carregar minha muleta, eu vou embora como, né? A gente tem assim, fica as dúvidas às vezes. Quando ela estava sem a muleta, ela começou a chorar. Foi. E agora, como é que eu vou embora? Como é que eu vou? Mas eu vou esperar. Aí fiquei lá, esperando. De repente. Aí vem o Senhor lá, com a muleta, para entregar. E devolveu. Devolveu para ela andar. Eu acho que é João 14 que fala sobre servir. Deixa eu ver aqui se eu encontro. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Aqui Jesus está falando sobre o momento onde ele vai ser sacrificado, né? E aí Judas levanta o seguinte questionamento. Não Judas Iscariotes. Senhor, como será possível que o Senhor mestre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? Senhor, perdão, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? Jesus respondeu, a pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, a Bíblia aqui está falando sobre a gente passar esse amor, da gente carregar esse amor. E quando a gente tem esse amor de Cristo, esse amor do Pai, não tem como a gente não fazer o bem. E a verdade é que a missão da igreja é pregar o Evangelho, mas também é ser influenciador na sociedade. Então, seja para ajudar quem está necessitando, seja para fazer o bem. É um dos papéis da igreja. Então, toda vez que eu escuto histórias como essa, surge aquela luz de esperança no meu coração. Ainda tem gente que faz o bem sem esperar nada em troca. Ainda tem gente que faz o bem simplesmente por fazer. Não é porque a pessoa não precisa. Aquela mulher também precisava da muleta, mas ela enxergou que o fazer o bem naquele momento era algo possível. Sim. Era um sacrifício para ela, mas mesmo assim ela foi lá e fez. Ela se compadeceu com o problema dela, né, Nicolas? Exatamente. Aquele momento ali que ela estava ali, ela não esperava. Oh, meu Deus, eu fiquei assim, sinceramente. Achei a coisa muito linda o que ela fez. Sim. É como você fala do reino. Sim. Eu costumo ouvir muito as pregações do apóstolo, da apóstola. Eu ouço também você pregando no culto dos jovens. Uhum.
Sou vó coruja, eu fico assim muito, muito orgulhosa de ver tantas almas se converter através da tua vida. Glória a Deus, vó. E eu sei que o reino vive dentro de você, como vive dentro de mim. Amém, vó. A gente carrega o reino dentro da gente, Amém. né? Onde a gente chega, a gente tem que falar de Jesus. É como eu falei da Bíblia. Não tem como. Tem pessoas que têm vergonha de mostrar a Bíblia, tem vergonha de mostrar que é crente. Sim. Não tem como você servir a um Deus Todo-Poderoso e não querer falar do reino. É. Não tem como você chegar em algum lugar e ver que ali só tem pessoas. Ah, mas ali não tem. Ali pessoas eu não conheço. Ali não quer ouvir falar de Jesus. São aquelas pessoas que, quando você começa a falar de Jesus, que ela vai dizer, não, é verdade mesmo. Esse Deus mudou a minha história. Esse Deus mudou a minha vida. Como Nicolas, como apóstolo, orou 6 anos pela minha vida. Meus pastores, que são os meus apóstolos, que são meus discipuladores, são meus líderes, que teve confiança de assim, eu entrego minha mãe, entrego a pastora Neide, eu entrego evangelista, aqui está a diaconisa, aqui está a intercessora, aqui está a 12. Essa confiança, sabe? Dizer assim, Sim. E eu estou aqui para receber. Eu ainda Amém. preciso de mais, Nicolas. Amém. Mais de Deus. A gente precisa cada dia buscar. Com certeza. Mas a minha filha, eu não sabia que tinha gerado uma profeta dentro de mim. Naquele momento que eu casei, eu não Amém. sabia que dentro de mim tinha uma profeta dentro de mim. Que existia um propósito, Tinha um né? propósito na minha vida. Foi através deles. Eles que me ensinaram a amar esse Deus. E Glória foram a 6 Deus. anos. 6 anos não é 6 dias. Tem gente que ora um dia, já quer ver A resultados. resposta. Parecendo que Deus é robô. Sim. Mas não, Deus quer ver a nossa luta, Deus quer ver o nosso sacrifício. É mergulhar. processo, né? Isso, ir mais fundo. E não ter limite em buscar a Deus. Amém. Glória a Deus. E é isso. Antes de eu comentar sobre isso, só vou retificar aqui o que eu falei. Na verdade, isso aqui é quando Jesus promete o Espírito Santo e não quando ele estava falando sobre a morte de cruz. E isso é algo que eu comento muito com os jovens, vó, sobre você pregar o evangelho independente do lugar. Bem verdade que às vezes a gente está muito cheio do mundo e pouco cheio do céu. Sim. Às vezes a gente está muito cheio da cultura do mundo e pouco cheio da cultura do céu. Do que você está cheio é do que você vai transbordar. Eu vou dar um exemplo. Eu estava acompanhando um rapaz no Instagram, que ele é um cara que ele é meio ácido assim nas falas dele. Eu estava acompanhando ele por pura curiosidade. E aí esse rapaz, toda hora aparecia no meu Instagram, toda hora aparecia no meu feed. Resultado, eu comecei a ficar muito triste e muito angustiado por ouvir tanto aquela fala agressiva Sim, e ácida. Sim. Então, às vezes você está em um ambiente onde você escuta tanto algo que nem é de intenção sua só escutar aquilo ali. Mas o que você tanto escuta te influencia. Então, a gente tem que gastar tempo com Deus de qualidade, porque não adianta você querer comparar 1 hora que você passa no secreto com 15 horas que você passa na rua, aí passa uma música do mundo, o seu trabalho tem uma música do mundo, tem um amigo que não é cristão e acaba levando ali conversas mundanas para você. Então não tem como comparar 1 hora de devocional com 15 horas no mundo, vivendo aqui nesse mundo, na cultura desse mundo. Então a gente precisa aprender a orar e a estar com Deus o tempo todo. Identificar que Deus está do nosso lado em todo lugar. Não é porque eu saí do meu quarto que Deus ficou lá. Deus está comigo. Então, no meu trabalho, eu continuo glorificando o nome do Senhor. Eu continuo agindo como se Deus estivesse do meu lado, porque realmente Ele está do meu lado. Eu não posso imaginar que Deus está apenas no culto quando eu estou lá. Não. Sim. Deus está em todo lugar com você. Sim. E isso está muito conectado com a questão de você evangelizar. Porque se você enxerga o Deus que está apenas no culto e no seu quarto, você não enxerga o Deus que está nas ruas. Sim. E Deus, Ele está nas ruas. Ele Com precisa de pessoas que estejam conectadas com Ele para entender que Ele quer que o Evangelho seja pregado. E um exemplo que eu gosto de passar com isso é a questão do Evangelho no dia a dia. Lógico, a gente vai marcar dias de evangelizar em lugares específicos. Mas a sua vida é um evangelismo. Sim. O seu dia a dia é evangelismo. É você estar ali no Uber, você está no ônibus, e você olhar para o lado, olhar para a pessoa que está do outro lado e falar bem assim, rapaz, que loucura, velho. Alguém passar o dia todo sem ouvir falar de Jesus, né? Eu acho isso um absurdo, velho. Então é algo natural. Sim. É algo que precisa, sabe, fluir de você. Então a gente precisa estar mais conectado com a cultura do céu, com a cultura do reino. Porque quanto mais a gente beber de Deus, mais a gente beber da palavra, quanto mais a gente conversar com o nosso Pai,
mais aquilo ali vai fluir da gente, mais aquilo ali vai ganhar vida em nosso coração, em nossas atitudes e em nossas falas. Amém? Antes da gente finalizar e para ir indo aí para nossa última pergunta, eu queria que você falasse alguma experiência, alguma visão que você teve aí, só pra gente... Porque a gente não falou nenhuma experiência assim de manifestação do Espírito Santo que você viveu. Então fala alguma aí, qualquer uma, só pra gente ficar no gostinho aí. A minha maior experiência é no meu quarto lá com Deus. Amém. Olha aí, meu irmão. Vai pro devocional, varão. Vai ler a palavra de Deus. Que isso aí, rapaz. A gente ir para o secreto, a minha maior experiência. Eu ia beber água dela. A minha maior experiência é no meu quarto, com eu e Deus. Glória a Deus. Né? E já tive várias, assim. Não adianta, Nicolas, a gente querer falar assim, eu já sei tudo. Naquele secreto, Deus conhece o nosso coração, onde Deus fala, olha, precisa ser mudado aqui, precisa ser mudado ali. É isso. Precisa mudar a tua forma de agir, a tua forma de falar. Precisa ter cuidado com o que você ouve. Uhum. Precisa ter cuidado com o que as pessoas estão colocando dentro do teu coração, porque muitas vezes a gente ouve e acaba descendo. Sim, né? sim. Então, a minha experiência maior com Deus é lá entre quatro paredes, no meu quarto. Glória é onde a Deus. eu vou fazer, ter o tempo com Ele. Que eu vejo assim, ele me dizia assim, está errado aqui, conserte aqui. E isso é bom, Nicolas, porque é o cuidar de Deus nas nossas vidas. Eu não quero que você... eu não quero te jogar mais naquele lugar que eu te tirei, que você sofreu tanto. Sim. Então, sai daqui, não vai mais naquilo, não faz mais aquilo, não vai mais naquele lugar, não vai mais daquele que te fez mal. Se afasta dessa pessoa que te faz o mal, ou não vai. E assim, então, é esse lugar secreto, para mim, o melhor lugar, minha melhor experiência comigo, para mim. Eu estou com todo o meu secreto com Deus. Eu queria ser uma mosquinha. Eu queria ser uma mosca para em algum devocional de Dona Neide, que é assim que eu chamo ela. Eu ir lá e ficar lá, só tendo as visões junto com ela lá. E pra gente finalizar, a pergunta que eu tô fazendo em todo episódio e que eu vou fazer o mundo acabou, na verdade o mundo está acabando, não tem mais Bíblia, queimaram todas as Bíblias. A única referência de Bíblia que a gente tem é aquilo que as pessoas cristãs leram, o que nós cristãos lemos. Acabou a Bíblia. E a única referência somos nós. Qual seria a sua mensagem para esse mundo sem Bíblia? Para esse mundo que nunca nem leu uma história bíblica? Qual seria uma mensagem que você deixaria baseado em alguma coisa que você guarda da Bíblia? Nicolas, eu tenho assim, eu vejo assim uma experiência muito grande de Pedro. Sim. Pedro, ele deu trabalho para Jesus, sim. A gente sabe, né? A história de Pedro, negou Jesus e tudo. Uhum. Mas eu vejo assim, são essas pessoas que muitas vezes fogem tanto de Jesus, que Deus, sabe? Deus incentivar, eu estou aqui, eu vou mudar a tua história. Sim. E Pedro, ele foi muito corajoso. Negou Jesus, sim, deu trabalho, deu. Sim. Mas no momento de dizer assim, eu não quero mais viver esse mundo, não quero mais isso desse mundo, eu não quero mais viver isso, ele se jogou e falou, Deus, eis-me aqui. Sim. Entendeu? Se a gente for falar, o tempo não é suficiente para a gente falar, mas Pedro, o que é que ele fez? Ele se jogou, ele não... Não, Pedro tinha convicção do que Deus tinha mudado a história dele, que Deus tinha mudado, que Deus mudou. E Pedro tinha uma experiência muito grande com Deus. Então, o que aconteceu ali? Ele falou, Nicolas, ele poderia dizer assim, meu Deus, mas eu não sei falar direito. Né? Como José mesmo passou por uma situação contra da família e tudo, mas Pedro falou assim, não, eu quero esse Deus, eu vou falar de Jesus, eu vou fazer, eu vou recompensar o que eu fiz e quero esse Deus. E quando ele começou a falar de Jesus, abaixa a nossa fé e a nossa sede de Deus, dizer assim, através da minha fala, através da minha vida, essa pessoa vai se converter, eu vou ganhar essa pessoa para Jesus. E é a minha missão na terra. Amém. Glória a Deus. Então, a mensagem que fica para você é, independente da sua situação, quão difícil ela pode ser, independente do seu nível de escolaridade, independente do seu nível de influência, você não precisa usar isso como base para pregar o Evangelho. Você precisa usar como base o seu relacionamento com Deus. Isso que é o que mais importa para você ir pregar o Evangelho. É você saber de quem você está falando. É você saber quem é esse Deus que você está falando. Verdade. E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem internet, meu irmão. Então, isso não é desculpa para você ficar longe das Escrituras de Deus.
Hoje existe Bíblia falada. Vai lá no Google, vai lá no YouTube e escuta a Bíblia. Escuta a história de Jesus. Então, não coloca o que a pastora está nos trazendo hoje, é muito importante. Não coloca as coisas que você tem passado de dificuldade como pretexto para você não evoluir em Deus e não pregar o Evangelho. Amém? Então é isso. Muito obrigado. Com certeza, vidas foram alcançadas e histórias foram transformadas através do seu testemunho, através dessa mensagem de Deus. E para você que está nos acompanhando, compartilha essa mensagem, curte, envia para o seu amigo, para a sua amiga, envia para os irmãos aqui da igreja, porque o nosso intuito aqui é comunhão. Então, pastora, muito obrigado. Quiser deixar alguma palavra final, fica à vontade. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de falar um pouco mais desse Deus poderoso. E através da nossa mensagem eu sei que pessoas vão se converter. Com certeza. E através da nossa mensagem eu sei que vai alcançar Amém. a cada dia o coração de Deus. Amém. E vidas vamos alcançar através Amém. da nossa fala. Em Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, fique com Deus. Amanhã nós nos vemos no Retiro. Um beijo, um abraço e até o próximo episódio. Semana que vem nós nos vemos de novo. Fui! Um beijo! E ele veio.